Estou eu aqui de novo, Marquinho Careca, para passar para vocês aí algumas dicas com relação a um assunto extremamente importante na criação do trinca-ferro, que é a higiene da gaiola e de tudo aquilo que fica dentro da gaiola na criação. Esse assunto é extremamente importante, partindo do princípio que o trinca-ferro é um animal de mata fechada e ainda pelo fato de ter a criação de trinca-ferro vir de pouco tempo, ele tem uma herança genética de cativeiro ainda muito recente, muito pequena. 80%, se não mais, dos criadores amadoristas têm animais de origem domiciliar, e não de origem selvagem, aliás, e não de origem domiciliar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a maioria do pessoal que cria com aquela fêmea e com aquele macho selvagens capturados na natureza, e com isso eles não trazem a herança genética resistente às doenças nocivas aos passarinhos que existem nos criadouros. Então, por isso na criação do trinca-ferro a higiene é tão importante. A verdade é que nós só temos 10, 15 anos de criação de trinca-ferro. O curió hoje, por exemplo, ele morre menos do que morria há muitos anos atrás. Quando os criadores, como o seu Piscinini, por exemplo, começou a criar há 30 anos atrás, hoje nós temos os curiós que temos graças à iniciativa de pessoas como ele, que além de ter um conhecimento fenomenal, uma pessoa de um conhecimento fora de série, foi uma pessoa que teve a grandeza de passar as dicas para que outras pessoas também criassem. Isso é muito importante. Ele viu a importância do pássaro e não guardou, não restringiu o conhecimento dele. E o trinca-ferro ainda é uma novidade. Nós estamos só há 15 anos aproximadamente no mercado e os pássaros ainda não estão resistentes às doenças. A higiene é importante? A higiene é 25%, 30% do processo. O que dá mais trabalho na criação de trinca-ferro é a higiene, é manter a gaiola limpa. Porque o trinca-ferro come fruta, o trinca-ferro come semente, o trinca-ferro come larva, come grilo, o trinca-ferro come cocô, come de um tudo. Então isso aí é complicado. O que eu vou dar para os senhores é a limpeza da bandeja da gaiola. Sabe? Essa bandeja aqui deve ser lavada todos os dias, se não mais de uma vez por dia, com sabão, esponja e água corrente. Mas no detalhe, limpar nos cantos, escova de dente, se tiver uma escova de nylon, aqui nos cantinhos. Eu nunca gostei de utilizar a gaiola com madeira para a criação de trinca-ferro, por ele ser um animal que tem o costume de jogar muita comida no chão. Então, para quem tem desse tipo de gaiola com madeira aqui na base, sugiro pegar um pincel com bastante verniz, uma camada de verniz bem espessa, e cobrir todo esse canto aqui, porque aqui normalmente fica muito cheio de comida e água. E como a madeira contrai a umidade, acaba mofando aquela comida aqui. Isso aqui é uma porta para a entrada de doenças na gaiola e, por consequência, a morte dos filhotes. Então, essa bandeja aqui lavada todos os dias, se não mais de uma vez por dia, com água e sabão, no cantinho, no detalhe. E a utilização de papel cobrindo a bandeja de gaiola, a bandeja da gaiola. Todo mundo sabe que o cocô do passarinho tem a tendência de oxidar a bandeja. Isso se deve ao fato do animal excretar amônia na sua urina. Então o pássaro excreta amônia. O ser humano, quando faz xixi, ele excreta ureia. O pássaro excreta amônia. E a amônia é um produto extremamente corrosivo. Por isso que a bandeja, aonde cai o cocô dele, fica aquelas marcas, enferruja com mais facilidade, apodrece e por vezes até fura. Então, para conservar a sua gaiola, sugiro o senhor utilizar o papel sobre a bandeja e trocar esse papel sempre que possível. Assim você vai manter sua gaiola limpa, sua bandeja limpa e conservada por muito tempo. Ok? Tão importante quanto limpar a bandeja é lavar também com esponja a grade que fica sobre a gaiola. Já falei no segundo vídeo para os senhores, comentei que aquela grade serve para impedir o acesso dos pássaros às fezes. Partindo do princípio que o trinca-ferro tem no seu organismo, todos os trinca-ferros têm no seu organismo, apesar de a grande maioria ter sob controle, todos têm a coccidiose. Sabe? E ela, quando o animal come algo sujo com as suas próprias fezes, que vai para o estômago, ele desenvolve a coccidiose e leva o animal à morte. Então aquela grade limpa, utilizada sobre a bandeja, é extremamente importante para impedir o acesso do animal, seja ele filhote ou pai e mãe,
a comer a comida que ele mesmo joga no chão. Vocês sempre estão vendo que o trinca-ferro tem um costume de pega a comida, deixa cair. Pega às vezes 4, 5 sementes para comer uma, o restante ele joga tudo no chão. Isso é um costume do animal, uma herança genética, porque na verdade o trinca-ferro ele é um pássaro de mata fechada. E isso é uma forma que a natureza tem de espalhar sementes, através das fezes do animal e através do próprio bico. Ele pega, joga no chão, pega, joga no chão, de cada 5 que ele pega, uma ele come. Isso é uma forma que ele tem de espalhar sementes e assim tornar as árvores sempre renováveis. Isso é um costume genético, é uma herança genética que o animal tem. Isso é muito importante para a natureza. Na gaiola ele faz igual. Na gaiola ele pega 5 sementes, come uma, e o restante vai para o fundo. O restante se mistura com o cocô, o restante se mistura com a água do banho, o restante se junta aqui nessa parte da gaiola, mofa, contrai doença e mata a criação. É importante manter a gaiola limpa, é importante manter a bandeja limpa e a grade também. Eu vou dar a dica para vocês do que eu fazia no meu criador. Meu criador era praticamente um laboratório. Eu sempre fiz questão de ter tudo branco dentro do laboratório, dentro do criador. Papel branco no fundo da bandeja, gaiolas brancas, que eu já comprava tudo branco, bebedouros brancos, dedais brancos, banheira branca, parede branca, tudo branco. Por que branco? Porque branco mostra a sujeira. E se mostra a sujeira, você só não limpa se for porco. E quem é porco não pode criar passarinho. Criar passarinho a gente tem que criar com amor, com dedicação. É isso que vai fazer a diferença. Então, como sugestão para os senhores, que era o que eu fazia, para cada gaiola eu tinha 3 bebedouros. No mínimo. Eu tinha um na gaiola, tinha um lavado com a escova de dente. Toda vez que eu tirava ele da gaiola, eu já lavava com escova de dente, em água corrente, e jogava ele num balde com água e cloro. E o terceiro bebedouro era aquele que tinha saído do balde e estava escorrendo, depois de ser enxaguado, estava escorrendo lá junto ao tanque. Então eu tinha 3 bebedouros por gaiola. Um na gaiola, um de molho no cloro e outro já lavado, secando para ser utilizado na próxima vez. Isso é a dica importante. Água de qualidade, água sem cloro. A água que vem aí da empresa que limpa a água é uma água tratada, só que é uma água muito rica em cloro. Sugiro aos senhores filtrar essa água. Como eu moro em Teresópolis, a qualidade da água lá é muito boa e a gente tem pouco problema com isso. Mas o excesso de cloro na água é um dos principais fatores de diarreia e até de morte, não só dos filhotes, também do pai e da mãe. Então atenção para a água, cuidado com a qualidade da água que você serve aos seus animais. Principalmente em cidades quentes como o Rio de Janeiro, é muito complicado você utilizar a mesma água durante todo o dia. A água fica morna. Para quem nunca sabe, para quem nunca viu o que acontece quando se toma um copo de água morna, experimenta. Bota um cadinho de água morna no copo e bebe. Mas já bebe a caminho do banheiro, porque vai dar-lhe uma dor de barriga que vai afrouxar a berola do caboclo. Safo? Então você não quer isso para o seu pássaro. Então colocou água de manhã, antes do almoço, troca, lá para as 4 horas da tarde, troca de novo. Safo? Sempre substituindo o bebedouro. Se você vê, a feira de trinca-ferro tem o costume de colocar comida na água. Tem comida na água? Faz assim, ó, dá aquela balançada para frente, a água vai empurrar aquela comida. Se o bebedouro tiver em condições, bota de volta. Se a água estiver fresquinha, bota de volta. Se não tiver, substitui o bebedouro. Ok? Com relação ao dedal. Esse dedal aqui foi o que eu encontrei no mercado. Como eu já havia dito aos senhores, eu estou morando na região sul do Brasil. Infelizmente aqui nós não temos os produtos que a gente está acostumado a utilizar em outras capitais que estão acostumados à criação de pássaros silvestres. Aqui, por conta de frio, eles não têm o costume de criar esses pássaros. Então o dedal que eu encontrei é esse. Esse aqui eu não sugiro os senhores utilizarem, a não ser que vocês tenham um cuidado demasiado com a limpeza. Por quê? Porque ele tem uns vincos internos, umas beiradas internas, que são danadas para guardar comida e dar mofo. Então, vou falar para vocês novamente o que eu fazia. Eu tinha aí pelo menos 10 dedais para cada gaiola. Eu comprava pacote fechado de 40. Com isso, eu botava comida para o pássaro, 8 horas da manhã. 11 horas da manhã, se eu achasse que não estava bom, que estava muito quente, que a comida poderia ter azedado, eu já tirava o dedal com comida e tudo, jogava no balde, jogava no tanque para lavar e já botava um dedal novo com a nova comida. Então, a manutenção da limpeza desse tipo de material aqui é de extrema importância, senhores. Atentos para a limpeza. Bebedouro, atentos para a limpeza de dedal e bebedouro, ok?
Banheira d'água também, extremamente importante. Lava com esponja, lava com bucha, sabão neutro, bota para escorrer. Se possível, branco, sabe? Para vocês verem a sujeira. Esse negócio de banheira d'água com lodo, banheira d'água escura, velha, joga fora. Custa R$2 uma banheira d'água nova. Eu usava aquela leitosa, aquela branca leitosa, porque é fácil de manter, é fácil de conservar, ok? Eu dou até como extremamente importante é a limpeza dos poleiros. Por quê? O trinca-ferro tem aquele costume de limpar o bico no poleiro. Com isso você bota a fruta, você bota a papinha quando está com filhote, você bota aquela série de coisas. E o pássaro tem mania de limpar o bico no poleiro. Sugiro aos senhores fazer como eu fazia. Tinha pelo menos mais um jogo de poleiro de cada gaiola. Deu para vocês perceberem que o investimento é alto. Não é barato criar com qualidade. Criar com qualidade, trinca-ferro é um esporte caro. Então você tem uma gaiola de arame que custa aí 250 a 300 reais. Você tem bebedouros em quantidade, dedais em quantidade, poleiros em quantidade, ninhos em quantidade, gaiolas em quantidade. Isso é importante. Porque criar com qualidade faz com que você não se frustre ao perder o filhote por conta de falta de higiene. Porque uma gaiola de madeira, você limpa, aquilo está sempre com aspecto de sujo. Então, o poleiro desse aqui, se você está na gaiola, você já vê que ele está sujo, está escurecido, está com resto de comida, substitui o poleiro. Tira o poleiro sujo, põe um poleiro limpo na mesma posição. E o poleiro sujo, o que você vai fazer? O que eu fazia? Eu pegava as costas de uma faca, raspava o poleiro para tirar aquela sujeira, peguei um tabuleiro desse de cozinha, colocava água com cloro e o poleiro de molho no cloro ali por umas 2 horas. Ok? Depois pegava o poleiro, botava no sol para secar e voltava com ele para substituir em outra gaiola posteriormente. Ok? Esse entalhe aqui costuma ficar todo sujo, porque na época da papinha, cai papinha do dedal em cima do poleiro, fica sujo. E isso o filhote tem costume de pegar aqui. E ainda mais do que isso, o macho, a fêmea pisa aqui e vai pisando no ninho, vai contaminando o ninho, contaminando tudo. Ok? Então o poleiro é isso. O poleiro está sujo, não está em condições, aliás, não está em condições perfeitas de higiene, substitui. Se está mais ou menos, substitui. Mais ou menos a medida de pica de mula, que nem a cavalo nem a jumento. Então pega essa porra e troca, substitui, pega logo um poleiro limpo e bota na posição. Você ia gostar de ficar andando com o pé descalço num chão sujo de merda? Não. Vai deixar seu passarinho nessa condição por causa de quê? Não tem necessidade. Substitui o poleiro. Ok? Importantíssimo, hein? Troca o poleiro. Isso aqui é um vetor de doenças. Um vetor de doenças. Substitui o poleiro. Outra coisa também que a gente costuma ver que tem alguns pássaros, algumas fêmeas, que tem o costume de fazer cocô dentro do ninho. Tanto lugar para a desgraçada dormir, tanto poleiro para ela escolher, ela vai escolher o ninho e ainda dorme de bunda para dentro, cagando o ninho todo. Bizu, o que eu digo para os senhores? Abaixa o ninho. Bota o ninho mais baixo que os poleiros, que aí ela vai perder o costume de dormir no ninho. A tendência do pássaro é dormir sempre no local mais alto, principalmente o trinca-ferro. Por conta dele ser um animal de mata fechada, ele procura fugir dos predadores. E com isso ele vai buscando sempre o lugar mais alto. Se como o ninho está lá naquele cantinho lá, na posição contrária ao acesso do macho, que é sempre a posição mais alta lá do outro lado, a tendência da fêmea é dormir lá. E dormindo lá, por vezes, ela vai fazer cocô dentro do ninho. Sugestão que eu dou para os senhores, baixa o ninho, que a fêmea não vai fazer cocô dentro do ninho. Caso ela tenha feito cocô dentro do ninho, guarnece o ninho, retira, substitui por outro ninho limpo. Pega o ninho, que está sujo, uma escova de nylon, com água, escovou com sabão, lavou, passa sabão neutro, lavou, enxagou, tirou, passa um pouco de cloro para desinfetar, bota no sol para secar. No outro dia você tem o ninho limpo novamente. Ok? Isso se deve ao fato de que sem a limpeza você não vai ter sucesso. Porque você vê os filhotes morrendo e é engraçado que não morre só um. Morre um hoje, morre outro amanhã, morre 2, 3 depois, já morre da gaiola do lado e vai morrendo tudo. E acaba que você perde a filhotada toda. Esses criatórios comerciais grandes que tem aí pelo Brasil, eu já soube notícias de meses deles perderem 150 filhotes no mês. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo de dedicação, de salário pago ao funcionário, de tudo. Prejuízo você perde de zero. E tem gente que ainda perde os próprios pais
por conta de doenças. Sabe? Então, a limpeza é importantíssimo, senhores. Cuidem dos seus animais da melhor maneira possível. Dê a devida importância à limpeza nas suas gaiolas, ok? Forte abraço, fica aqui a dica e digo para os senhores, relembrem, escrevam-se lá embaixo, qualquer dúvida, vão no campo comentário, faça a sua observação lá, que eu sabendo a resposta, eu vou responder aos senhores. Eu não sabendo, vou correr atrás do prejuízo para deixar uma resposta devidamente montada para vocês, ok? Forte abraço, até a próxima!